Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, muito bom dia. Vamos começar nossa leitura de hoje. Hoje a gente vai ler Êxodo 25 e 26, o Salmo 38 e Marcos capítulo 10. Vamos orar? Senhor nosso Deus, pedimos a tua bênção, pedimos o teu auxílio na nossa tarefa de ler a tua palavra. Nos dá entendimento, Senhor, nos dá foco, atenção e que essa leitura, ó Deus, diariamente venha nos transformar segundo a imagem de Jesus. Queremos ser semelhantes a Ele, na sua mansidão, na sua humildade, na sua sabedoria. Queremos, ó Deus, crescer a cada dia na graça e no conhecimento do Senhor. Assim oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, vamos à leitura de Êxodo 25. Aqui começa uma sessão que vai até o capítulo 31, em que é descrito aqui os itens do tabernáculo. Mais para frente um pouquinho vai ser falado sobre os sacerdotes, as vestimentas, uma série de elementos relacionados à adoração, né, que eles deveriam fazer. Bom, eu vou fazer a leitura, vou comentar alguma coisa e depois eu pretendo mostrar para vocês uma fotografia e tentar apontar os elementos do tabernáculo de modo muito simples, muito introdutório, tá? Claro que é interessante estudar mais profundamente essas coisas, mas o objetivo é ser uma coisa bem básica para a nossa reflexão, tá bom? Então, Êxodo 25. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta de todo homem cujo coração mover para isso. Dele vocês receberão a minha oferta. Esta é a oferta que dele vocês receberão: ouro, prata e bronze, pano azul, púrpura e carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tingidas de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu mostrar a você como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo vocês o farão. Então eles viviam em tendas e Deus agora vai orientar para que seja feita uma tenda, um espaço reservado para o culto, para a adoração, tá bom? Então ele pede aqui, em primeiro lugar, que os homens, as pessoas, as mulheres, todos, façam ofertas desses itens todos aí para que possa ser feita a construção do tabernáculo. O primeiro item que ele coloca aqui, então, é a Arca da Aliança. Ele começa a descrever os itens do mais interior daquela edificação para fora, tá bom? E o que está no mais interior é a Arca da Aliança. Também farão uma arca de madeira de acácia de 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 centímetros de altura. Um detalhezinho rápido aqui, eu acho muito interessante que a Nova Almeida Atualizada nos traga as medidas em metros e em centímetros, porque são as medidas que nós utilizamos hoje. Quando a gente vê em outras traduções as outras unidades de medida, é mais difícil da gente ter essa noção. Eu me lembro quando eu lia a Bíblia, sempre li a Bíblia na Revista Atualizada, desde criança eu leio a Bíblia na Revista Atualizada, e como criança, para mim não era nada simples, nada fácil compreender as unidades de medida, né? Tanto que para mim até hoje ainda, quando eu preciso saber alguma coisa, eu tenho que pesquisar, porque não é tão natural para mim saber a medida das coisas, né? Agora, nessa tradução que já é transposto para a nossa unidade de medida mais usual, isso ajuda muito, muito mesmo. Então, uma caixa pequena, né? 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura, 66 centímetros de altura, então uma caixa pequena. Revista a arca de ouro puro, versículo 11, coloque esse revestimento por dentro e por fora e ponha um remate de ouro ao redor da arca. Mande fundir 4 argolas de ouro e fixe nos 4 cantos da arca, 2 argolas de um lado dela
e 2 argolas no outro lado. Faça também cabos grossos de madeira de acácia e revista-os de ouro. Passe os cabos pelas argolas nos lados da arca, para que ela possa ser carregada por meio deles. Os cabos ficarão nas argolas da arca e não serão tirados dela. E você porá na arca o testemunho que eu lhe darei. Então são argolas, e aí uma haste que deveria ficar ali, não poderia ser tirada. Vamos usar aqui para outra coisa, depois a gente põe de novo. Não, era uma haste que deveria ficar ali, os cabos grossos para ficar ali para serem transportados. Então essa é a arca. Está dizendo aqui que porá na arca o testemunho que eu lhe darei. Né? Depois a gente vai ver os itens que ficariam dentro dessa caixinha. O propiciatório. Faça também um propiciatório de ouro puro de 1,10 m de comprimento, 66 cm de largura. Faça 2 querubins de ouro batido nas duas extremidades do propiciatório. Um querubim deve ficar numa extremidade e o outro na outra extremidade. Faça os querubins nas duas extremidades de modo que formem uma só peça com o propiciatório. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Elas estarão de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. Põe o propiciatório em cima da arca. Por isso que ele tem que ter a mesma largura, né? Mesmo comprimento. Em cima da arca, e dentro dela coloque o testemunho que eu lhe darei. Ali eu me encontrarei com você, e de cima do propiciatório, nesse lugar onde está os anjos ali, os querubins, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo o que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. Então uma caixinha revestida de ouro, um propiciatório, que é uma peça aqui em cima, como se fosse uma tampa. Nessa tampa deveria ser construído ali um querubim que estenderia as asas um para o outro, e Deus se manifestaria ali naquele meio, entre os querubins. A mesa dos pães da proposição. Faça também uma mesa de madeira de acácia, terá o comprimento de 88 centímetros, então uma mesa maior, né? Uma mesa maior. A largura de 44 e a altura de 66, então uma mesinha. Faça um revestimento de ouro puro e ponha um remate de ouro ao redor. Faça também uma borda ao redor da largura de 4 dedos e ponha um remate de ouro ao redor da borda. Faça também 4 argolas de ouro e fixe nos 4 cantos que estão nos quatro pés da mesa. As argolas devem estar perto da borda, como lugares para os cabos, para que se possa carregar a mesa. Faça estes cabos de madeira de acácia e revista-os de ouro, para que a mesa possa ser carregada por meio deles. Faça também os seus pratos e seus recipientes para incenso, as suas jarras e as suas taças em que serão oferecidas as libações. Faça tudo isso de ouro puro. Ponha sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Então veja, a mesa, tanto o altar como a mesa tem que ter a argolinha, tem que ter os cabos, porque são elementos que seriam transportados. É um tabernáculo móvel, né? Eles deveriam mover esse tabernáculo para onde eles fossem. Então tinha que já estar preparado para poder ser transportado. Nessa mesa ficaria ali os pratos e todos os elementos ali, os copos, né, as taças para as libações, os pães da proposição, e essa mesa com esses elementos ficariam no santo lugar, que é um departamento anterior ao Santo dos Santos. Depois eu vou tentar mostrar isso. Faça também um candelabro de ouro puro, de ouro batido, deverá ser feito este candelabro. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas, as suas flores, formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão dos lados do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Na outra haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Haverá uma maçaneta
sob 2 hastes que saem dele, e ainda uma maçaneta sob 2 outras hastes que saem dele, e ainda mais uma maçaneta sob 2 asas, sob 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. As maçanetas e as hastes do candelabro formarão uma só peça com o mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida em ouro. Faça também 7 lâmpadas do candelabro, as quais se acenderão para iluminar o espaço diante dele. As suas tesouras de cortar pavios e os seus apagadores serão de ouro puro. Com 34 quilos de ouro puro se fará o candelabro com todos estes utensílios. Tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Então, tudo isso Deus mostrou para ele. Então, um candelabro, uma peça grande, devia ter 34 quilos de ouro, com várias hastes, né? São 6 e a coluna central. E aí fala de maçaneta, fala das flores, fala no formato de amêndoas. Aí são detalhes, né? E aquela lâmpada não era uma lâmpada incandescente, uma lâmpada de luz elétrica, não, obviamente. Aquilo deveria ser iluminar a partir do uso de um combustível, né? Que seria o azeite. Tá? Então, por isso esses detalhes, aí a maçaneta, vai ter o recipiente e tudo mais. São detalhes relativos ao candelabro. Então, esse foi o capítulo 25. Capítulo 26. Faça o tabernáculo que terá 10 cortinas de linho retorcido, pano azul, púrpura e carmesim. Faça as cortinas com querubins, obra de artista. Então, as cortinas, né, seriam 10 cortinas e deveria ser desenhado nas cortinas querubins. O artista deveria desenhar querubins. O comprimento de cada cortina será de 12 metros e meio. Cada cortina, 12 metros e meio. E a largura será de 1,80 m. A largura de 1,80 m. Todas as cortinas terão a mesma medida. 5 cortinas serão ligadas umas às outras e as outras 5 também ligadas umas às outras. Ponha laçadas de pano azul na borda da cortina, na extremidade do primeiro agrupamento. Faça o mesmo com a borda da cortina na extremidade do segundo agrupamento. Faça 50 laçadas numa cortina e 50 laçadas na outra cortina na extremidade do segundo agrupamento. As laçadas serão contrapostas uma à outra. Faça 50 colchetes de ouro com os quais você prenderá as cortinas uma à outra e o tabernáculo passará a ser um todo. Percebe os detalhes nas coisas, né? Às vezes a gente pensa que as coisas de Deus devem ser feitas com base apenas nas boas intenções da gente, a gente faz o melhor que a gente pode. Na verdade, quando a gente fala, eu estou fazendo o meu melhor, na verdade eu estou fazendo do jeito que eu quero, né? E Deus dá a descrição pormenorizada aqui do tabernáculo, nos dando o ensino de que a adoração dele precisa ser feita de acordo com a vontade dele em cada detalhe. Faça também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Faça 11 cortinas. O comprimento de cada cortina será de 13 metros e 30 e a largura será de 1 metro e 80. As 11 cortinas serão a mesma medida. Versículo 9. Junte 5 cortinas entre si e faça o mesmo com as 6 restantes. A sexta cortina você dobrará na parte dianteira da tenda. Ponha 50 laçadas na borda da cortina que está na extremidade do primeiro agrupamento e 50 laçadas na borda da cortina que está na extremidade do segundo agrupamento. Faça também 50 colchetes de bronze e ponha esses colchetes nas laçadas, juntando a tenda para que venha a ser um todo. A parte que restar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobrar, penderá as costas do tabernáculo, os 45 centímetros de um lado e os 45 centímetros do outro lado, do que sobrar no comprimento das cortinas da tenda, penderão de um e de outro lado do tabernáculo para o cobrir. Aqui está falando da cobertura, né, com cortinas, com as peles, né, pelos de cabra. Versículo 14. Faça também de peles de carneiro
tingidas de vermelho, uma cobertura para a tenda e a outra cobertura de peles finas. Faça também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas terá 4 metros e 45 de comprimento e 67 centímetros de largura. Cada tábua terá 2 encaixes, para que se possa unir uma tábua na outra. Faça o mesmo com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, coloque 20 delas para o lado sul. Faça também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. Para o lado posterior do tabernáculo, o lado oeste, faça 6 tábuas. Faça também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, na parte posterior, as quais por baixo estarão separadas, mas em cima se ajustarão à primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas. Serão 2 para cada um dos 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas para suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo da outra tábua. Esses são detalhes que, para mim, pessoalmente, eu confesso, são muito, muito complicados de ficar entendendo como é que não é. É muito complicado, né? Eu tenho participado, né, do projeto de construção de um templo para a nossa igreja aqui na Praia Grande, e na fase de elaboração do projeto, né, a gente olha, tantos centímetros uma sala, assim, tantos metros de comprimento, de largura, então acaba sendo mais fácil a gente entender as dimensões. Agora, quando os engenheiros começam a conversar dos detalhes, aí acabou, aí eu saio do assunto, porque aí não tem conversa, não tem papo, não dá para acompanhar, né, todo o raciocínio, né? Então, eu confesso que para mim esses detalhes aqui são mais difíceis. Versículo 26. Faça travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior, que olha para o oeste. A travessa do meio passará ao meio das tábuas de uma extremidade à outra. Revista de ouro as tábuas e faça de ouro as suas argolas, pelas quais passarão as travessas, que também deverão ser revestidas de ouro. Faça o tabernáculo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Para tudo tinha um projeto, né? Desde sempre tem um projeto. Você primeiro faz o desenho, faz o projeto, depois executa a obra. As coisas de Deus é assim também, é sempre bom ter projeto para as coisas. Não fazer de qualquer jeito, não fazer de forma desorganizada, fazer sempre de modo organizado. Faça também um véu de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Faça-o com querubins, obra de artista. Pendure esse véu em 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendure o véu debaixo dos colchetes e leve para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Então veja, lá no santo dos santos vai ficar a arca com o propiciatório, os querubins, aquela coisa toda, né? Vai ter um véu, né? Uma série de elementos ali, de cortina, de pano e tal, que vai obstruir a visão de quem está no ambiente anterior, que é o santo lugar. Então, o santo lugar, depois mais interior, o santo dos santos. Põe a cobertura do propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. A mesa ficará fora do véu, olha só, a mesa e o candelabro ficará diante. A mesa ficará fora do véu e o candelabro diante da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e a mesa ficará para o lado norte. Então tem o lado do candelabro, tem o lado do sul, da mesa, né? Então entrando no santo lugar, você veria de um lado o candelabro, do outro lado a mesa, e mais à frente você entraria
no Santo dos Santos. Faça também para a porta da tenda um cortinado de pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, retorcido, obra de bordador. Para este cortinado, faça 5 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro puro. E para as colunas você mandará fundir 5 bases de bronze. Essas colunas também, eu esqueci de falar, mas tem colunas que sustentam essa edificação na frente, na entrada daquela tenda e também ali na divisória, né, entre o santo lugar e o santo dos santos. E aí vamos para o capítulo 27 depois. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma imagem. Olha só. Então a gente tem aqui dentro, ó, na parte mais interna, não sei se acho que aparece o meu mouse aqui, a setinha, né? Essa aqui é a arca. Olha só, a haste aqui, né? Aquele cabo para ser transportado. Não dá para ver muito bem aqui as argolas, mas elas não são fixadas com pregos, elas ficam pendentes nas argolas. Tem aqui os querubins no propiciatório, que é a tampa da arca. Né? Então esse é um ambiente pequeno, mais interior. E tudo aqui é coberto com cortina, tá vendo? Tudo é cortina, tá? Olha aqui as colunas, né? Tem as colunas, os desenhos. Estou vendo aqui desenho do sacerdote. Ah, não é sacerdote, é os querubins mesmo. Tem uma asinha, tá vendo? Então deveria ser desenhado ali os querubins, tá bom? Aí essa parte anterior ao santo, aqui é o Santo dos Santos, que é o menorzinho. Essa parte anterior é a antessala do Santo dos Santos, que é chamado de Santo Lugar. De um lado você tem o candelabro, olha só, uma peça grande, e do outro lado uma mesinha onde vai ter os pães da proposição, vai ter ali as taças, né? Mais para frente a gente vai ver aqui o lugar para o incenso, né? Mais para frente a gente vai ver aqui o altar que fica lá na frente, lá na entrada do tabernáculo e a pia, a bacia ali para lavagem. Depois a gente vai falar sobre isso. Então o que a gente viu nesses 2 capítulos é isso: o Santo dos Santos e a arca dentro, e o santo lugar com o candelabro e a mesa. Depois só que ele vai falar desse incensário. Tá bom? Creio que é isso. Agora vamos para o Salmo de número 38. Salmo de Davi, em memória. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado, pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tenho feridas que cheiram mal e estão cheias de pus, por causa da minha insensatez. Sinto-me encurvado e muito abatido. Ando de luto o dia todo. Os meus lombos ardem e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por causa do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. O meu coração bate acelerado, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos até essa me deixou. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha desgraça, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo o dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abro a boca. Sou como quem não ouve e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me responderás, Senhor, Deus meu. Porque eu dizia, não deixes que eles se alegrem de mim e contra mim se engrandeça quando me resvala o pé. Pois estou prestes a tropeçar. A minha dor está sempre diante de mim. Confesso a minha iniquidade. Suporto tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem motivo me odeiam. Aqueles que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu. Não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha.
Davi põe os olhos no Senhor, né? Parece até uma descrição de Jó, né? Se a gente for ler Jó, Jó sofreu demais, muitas feridas, muito sofrimento. Parece uma descrição aqui dos sofrimentos de Jó, mas não, é Davi. Davi passou por algum evento, algum momento dessa forma, com doenças, enfim, uma condição de saúde muito debilitada, né? Ele fala aqui dos seus inimigos e tudo mais, mas eu queria destacar aqui a possibilidade de Davi estar enfrentando um momento do que hoje nós chamamos de depressão, né? Uma depressão fortíssima. Mas mesmo em meio à depressão, ele olha para o Senhor. Ele diz, olha, na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Ansiedade que tem a ver com preocupações exageradas, né? Eu me preocupo demais com alguma coisa, é uma coisa... Crises de ansiedade às vezes surgem e a gente nem sabe exatamente por que, é difícil discernir a causa, por que o despertamento disso, mas muitas vezes é devido a uma sucessão de dias, de meses, talvez de anos, de acúmulo de preocupações, de agitações, e aí acaba culminando em crises como essa, né? E aqui ele diz no versículo 10, o meu coração bate acelerado, faltam-me as forças, a luz dos meus olhos até essa me deixou. Provavelmente, se Davi escrevesse hoje, ele diria, olha, a minha pressão aumentou, a minha pressão abaixou, né? Ele diria coisas assim. Mas ele fala da agitação do seu coração, né? Ele não tem aquele medidor de batimentos cardíacos, né? Não dá para medir a saturação do sangue, não tem medidor de pressão, mas ele está mostrando aqui sinais claros de uma crise de ansiedade, né? Eu tive, já tem talvez mais de ano, um episódio que para mim foi muito novo, diferente de tudo que eu já tinha sentido. E olhando né, para trás e lembrando e percebendo aquilo, depois conversando com as pessoas que estavam próximas de mim e me auxiliaram, inclusive médico e tal, o que eu tive muito provavelmente foi uma crise de ansiedade, né? Uma crise de ansiedade. Então, assim, os sintomas no organismo são muito grandes e fui buscar atendimento médico e notou-se ali o aumento da minha pressão que sempre foi média baixa, assim, sabe? Sempre um pouco para 11/8, 11/7 e tal. Tava com 16. Então, assim, não tinha razão física nenhuma, né? Então, isso acontece de fato com a gente precisa ter cuidado, precisa colocar nossa cabeça em Deus, procurar andar no ritmo do Senhor, lembrar do versículo que Jesus diz, olha, tome sobre você o meu jugo e ande comigo no meu ritmo, aprenda de mim a humildade e a mansidão. Às vezes a gente quer correr demais, a gente quer ir no nosso ritmo, e isso nos traz consequências desastrosas, né? E Davi tem a noção clara aqui de que o seu sofrimento tem causa no seu pecado, né? Ele suporta a tristeza por causa do seu pecado, ele então confessa a sua iniquidade. Então ele sabe que há uma unidade entre corpo e alma muito grande. Aquilo que se passa no seu coração, na sua alma, a sua relação com Deus espiritual, acaba tendo consequências também no seu corpo, na sua saúde. Muito bem, vamos agora ao texto de Marcos, capítulo 10. Saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia e para além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. Então, Jesus ensinava as pessoas, ensinava as multidões, ele não tinha a internet para poder falar e gravar vídeos, ele então se reunia presencialmente, continuamente com as pessoas, né? E aproximando-se, alguns fariseus puseram ele à prova, perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Jesus respondeu, o que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram, Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse,
Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre esse assunto. E Jesus lhes disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Então, novamente um texto sobre casamento, a importância de se preservar a aliança do casamento. Deus se relaciona com seu povo por meio de aliança e o casamento é um sinal, um reflexo disso. Portanto, deve ser um relacionamento inquebrável, um relacionamento constante de autopreservação um do outro. Né? Por quê? Porque ambos formam uma só carne. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixem que os pequeninos venham a mim e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Então veja aqui, o reino de Deus, ele é feito de crianças, no sentido de que é feito de gente pequena, de gente incapaz, de gente frágil, de gente que é carente de auxílio externo para sobreviver. Então nós precisamos mirar o exemplo das crianças, precisamos ser humildes, precisamos ter consciência da nossa fragilidade e buscar a graça de Deus sobre a nossa vida. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se, triste, porque era dono de muitas propriedades. Então aquele jovem achava que por sua obediência aos mandamentos de Deus poderia herdar a vida eterna, né? E ele pergunta exatamente isso: que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus questiona sobre os mandamentos, ele diz que já vinha observando tudo isso, tinha algo mais a ser feito, né? E aí o Senhor toca num ponto nevrálgico da vida dele, que era a questão das riquezas. Né? A salvação não é pela obediência à lei. A salvação é mediante a graça, né? Pela graça mediante a fé. Porém, quando Deus salva pela graça mediante a fé, Ele não admite dividir espaço no nosso coração com ídolos. Ele deseja ser adorado exclusivamente. Ele precisa estar acima de todas as outras coisas na nossa vida. Né? Então, é impossível que alguém que eleve a riqueza ou qualquer outro elemento à posição mais elevada do seu coração, é impossível que essa pessoa tenha a vida eterna. Por quê? Porque Deus precisa ser aquele que governa, que domina, o único Senhor sobre a nossa vida. Por isso ele diz então que é tão difícil um rico entrar no reino de Deus, porque é mais suscetível a ter o dinheiro como seu ídolo. Então, versículo 23, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar
no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos é impossível, contudo, para Deus, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. E Jesus respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Então Pedro fala: olha, a gente abriu mão de tudo. Temos alguma vantagem? Ele diz: sim, claro que tem. Vocês têm algo que vocês já vão receber desde agora, né? Mas não é riqueza, mas não é poder. Quais são as recompensas? Ele diz aqui: ó, vocês vão ganhar 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições. Né? Quer dizer, vocês vão receber, mas não como propriedade de vocês necessariamente. Vocês vão receber essas coisas, no caso dos campos e das casas, porque vocês terão tanta gente fazendo parte da família de vocês que tudo isso vai pertencer a vocês, né? Serão de vocês. Irmãos, irmãs, mães, filhos, são pessoas que Deus coloca junto da gente, né? A pessoa que se converte a Cristo, ele ganha muitas coisas que dinheiro nenhum pode comprar, né? Você se sentirá em casa indo, por exemplo, para, sei lá, para a Albânia e lá encontrando os servos de Deus. Você certamente encontrará pessoas que vão te acolher, que vão te receber muito bem. Então, é nesse sentido que Jesus está falando. Estavam a caminho subindo para Jerusalém e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com ele. Eis que subimos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Então, novamente, um anúncio da sua morte. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou: o que querem que eu lhes faça? Eles responderam: permite-nos que, na sua glória, nos assentemos um à sua direita e outro à sua esquerda. Então eles queriam projeção, eles queriam estar na cúpula, né, na parte mais próxima ali do rei. Eles certamente entendiam que o reino de Deus seria um reino visível, um reino que teria projeção social, um reino político, uma governança real sobre o povo. Né? Mas Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo e receber o batismo com que sou batizado? Ele está se referindo aqui à sua morte, à sua crucificação. Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que sou batizado. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Eles próprios queriam a mesma coisa, obviamente, né? Então Jesus vê que precisa tratar de todo mundo. Versículo 42. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam, e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. É assim que os governantes fazem. Eles dominam e exercem autoridade. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, esse é o versículo que foi escolhido no início de um trabalho que eu fiz com os homens,
da nossa igreja, o primeiro trabalho lá para os idos de 2018, talvez 19, versículo tema. Por quê? Porque a liderança da igreja precisa entender, nós estamos aqui para servir as pessoas, não sermos servidos. Precisamos seguir o modelo de Jesus e servir a esse povo. Claro que não é fácil, é uma militância constante contra nós mesmos. Mas esse deve ser o nosso objetivo. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus. E lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, você foi salvo, porque teve fé. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Um milagre aí antes de entrar em Jerusalém. Muito bem, meus irmãos, meus queridos, essa foi a leitura de hoje. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até mais.